Quais são as 5 virtudes necessárias para ler a Sagrada Escritura com proveito espiritual? Nós não podemos ler a Bíblia como quem lê um texto legislativo, uma bula de remédio, um texto informativo de um jornal, quem zapeia a internet ou canais de televisão como se fosse se entreter. A Bíblia é um livro sagrado e é importante que nós tenhamos consciência de que ela demanda uma série de virtudes. Neste vídeo eu quero elencar 5 virtudes necessárias para ler a Bíblia com proveito espiritual. Lembrando que virtudes são hábitos bons que se enraizam no nosso caráter e nos permitem fazer o bem com facilidade. E não há bem maior do que conhecer a palavra de Deus e ter com ela uma relação de intimidade e de acolhimento, como se ela fosse uma semente que deve ser plantada no nosso coração para frutificar atos de caridade, como nós vamos ver na 5ª e última virtude. Então, em primeiro lugar, nós precisamos da virtude da piedade. A virtude da piedade é aquela que nos faz relacionar com Deus como Pai. Então nós somos filhos de Deus e temos um cuidado, um zelo, um carinho, no sentido profundo e espiritual, com o momento da leitura sagrada. Nós vimos em outro vídeo deste canal os 5 passos do método tradicional da Lectio Divina, que é a forma da leitura orante da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a virtude da piedade, de quem vai se encontrar com o Pai, na pessoa do Filho com o Espírito Santo, na unidade da Trindade. Então, saber que é necessário rezar antes, durante e depois da leitura da Sagrada Escritura. Por isso, eu recomendo que vocês comecem com uma oração piedosa e fervorosa de quem se encontra com Jesus. Senhor, sei que estás aqui, sei que estás presente, sei que me ouves, que me vês, como ensinou São José Maria Escrivá, que foi um mestre de oração e um grande promotor da leitura e da difusão da Bíblia. Basta ver a Bíblia comentada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra, que foi a universidade que ele promoveu e fundou. Então, saber que nós vamos encontrar com Cristo, de quem nós somos irmãos e somos filhos no Filho, primogênito. Então, nos identificarmos com Cristo e buscarmos a Cristo, que é o nosso caminho único ao Pai. Então, a virtude da piedade com o Pai passa pela virtude de encontro com Cristo. Em segundo lugar, a virtude da fé. Ora, nós temos que abrir a nossa mente e o nosso coração para acreditar com força, com uma vontade grande de crer de que isso tudo é verdade, de que Deus não está nos enganando, de que a Bíblia não foi uma criação medieval de uma instituição de poder que quis manipular as pessoas e todas essas bobagens e baboseiras que já foram ditas pelos inimigos da fé, por aqueles que querem neutralizá-la e querem acabar com ela. Pelo contrário, a fé nos faz reconhecer a Bíblia como uma palavra de Deus, escrita para a nossa instrução e para a nossa salvação. Porque revela o sacramento da salvação, que é Cristo Senhor, o mistério da nossa salvação. Por isso, a gente precisa de muito respeito e reverência à Sagrada Escritura. A gente precisa, inclusive, de uma delicadeza ao pegá-la, beijá-la, se for o caso. Notem que a igreja sempre a enalteceu e a elevou liturgicamente. O ambão, o incenso, a elevação da palavra, o padre que beija a palavra, tanto quanto beija a mesa eucarística, a mesa da palavra na liturgia da palavra e a mesa eucarística na liturgia eucarística. Então nós temos esses 2 banquetes que vão nos alimentar e que vão nos saciar sem nos saciar, como brincava Santo Agostinho. A gente não se sacia, mas ao mesmo tempo a gente apazigua e nos pacifica e nos reconcilia com a vida e com o mundo. Então essa dimensão litúrgica pode ser projetada para uma liturgia doméstica, para uma liturgia pessoal,
Não como liturgia de oração pública e comunitária da igreja, no templo. Mas quando eu estou lendo a palavra de Deus, sozinho, na intimidade do meu coração, como Cristo ensinou a fazer a oração fechado no quarto, eu tenho que demonstrar respeito e reverência. Não ler a Bíblia na cama, jogado, no sofá com os pés para cima, como quem lê um jornal ou como quem está no celular. Não, você precisa de uma certa reverência, de uma certa postura, compostura, porque isso protege a você mesmo e o ambiente em que você está da dessacralização, da profanação. Porque o sagrado é o protegido, é o separado no tempo e no espaço. Ensina um grande filósofo da religião chamado Kawoto. Nós separamos o leito nupcial, nós separamos o domingo. O templo é um lugar separado, o sacrário é um lugar separado. Isso é que é sacralizar, é dar uma atenção toda especial e uma proteção toda especial. Por isso que a Bíblia não é um livro entre outros, e por isso que de algum modo não é adequado ter simplesmente a Bíblia de um lado entre outros, muitos outros livros quaisquer. Né? O ideal é que ela tenha um lugar próprio. Né? No meu escritório eu tenho uma seção só de Bíblia. Né? Então esse é um lugar, com a minha coleção de dezenas de Bíblias, é um lugar específico. Né? Claro que é um escritório com outras prateleiras e não tem nada de grave nisso. Mas a fé nos leva a ter uma reverência. Em terceiro lugar, depois da piedade e da fé, a virtude da calma. A virtude da serenidade. Não podemos ler a Sagrada Escritura atabalhoadamente, com pressa, com agitação, como quem cumpre um compromisso, né, correndo. Não dá. É preciso de uma disposição de escuta e calma, e serenidade, como quem quer ouvir um segredo precioso, como quem quer ouvir um sussurro de uma pessoa muito amada, no pé do ouvido, né, de forma discreta e sincera. Porque claro que Deus usa a linguagem humana para se comunicar conosco, mas Ele, que é logos, que é verbo, que é palavra, fala muito mais. E tem uma comunicação superabundante, superlativa. Mas nós escutamos pouco, porque estamos distraídos, porque estamos apressados. Então é absolutamente necessário reservar um tempo específico e ler a Sagrada Escritura com calma. E isso depende da virtude da ordem, que é essa virtude que nos leva a organizar o nosso dia e o nosso tempo. Esta é uma das virtudes que eu mais tenho tratado com vocês nos e-mails que tenho enviado semanalmente na minha newsletter. E os interessados podem se inscrever aqui no link abaixo para que recebam essas reflexões bíblicas, predominantemente bíblicas, porque o meu pensamento como católico é todo permeado pela palavra de Deus. Em quarto lugar, nós temos a virtude da humildade, que nos leva à obediência ao magistério da Igreja. Notem, é impossível ler a Sagrada Escritura a contento fora da Igreja, fora da comunidade católica. Por quê? Porque a Bíblia já é produto do magistério da Igreja que chancelou estes e não aqueles livros como canônicos. A Bíblia já é um livro editado pela Igreja. E se ela é editada pela Igreja, é a Igreja que tem autoridade para interpretá-la a partir da tradição e não ao sabor dos ventos, e não com base num relativismo subjetivo de um papa, de um bispo, ou de um intelectual ou teólogo. Por isso que todos os papas, teólogos, estão no seio de uma tradição coesa que remonta aos apóstolos. Daí o tripé da fé católica: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. O magistério chancela aquilo da tradição. E a Escritura já é produto da tradição. Já é produto de apóstolos e seguidores de apóstolos. Né?
Paulo é apóstolo de Cristo ressuscitado, e não pessoalmente durante a vida. Marcos é amigo de Pedro, né? Mateus e João são apóstolos de Cristo. Lucas frequentou São Paulo, conviveu com São Paulo, e por isso escreveu o maior dos evangelhos, o Evangelho segundo São Lucas, que é o maior livro do Novo Testamento, escreveu a história da igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos. Então a gente precisa de humildade e, naquilo que a gente não entender, consultar o magistério da igreja. Muitos me perguntam qual é o melhor livro de apoio à Bíblia, mas não há nenhuma dúvida, é o Catecismo da Igreja Católica. E o índice bíblico do catecismo, o índice das passagens da Sagrada Escritura no catecismo é muito volumoso. Isso quer dizer que se você não entendeu a narrativa do Gênesis, né, as duas narrativas iniciais da criação, recorra ao catecismo, porque ali está doutrinariamente expresso com clareza aquilo em que devemos acreditar. E quando nós dizemos devemos acreditar, não significa que vamos simplesmente submeter o nosso juízo ou deixar de pensar e refletir acerca daquilo que Deus quer nos comunicar pessoalmente com cada passagem. O que o magistério faz é nos proteger das interpretações equivocadas que nós necessariamente vamos fazer porque não estamos preparados e porque não somos santos. Por isso que os maiores intérpretes da Escritura foram os santos, sobretudo os primeiros padres da igreja, porque estavam muito próximos dos apóstolos e muito próximos de Cristo. Então, e todos eles tinham obediência e humildade para aceitar a autoridade do Santo Padre, o Papa, e dos bispos. Muitos deles eram bispos. Eu me refiro aos primeiros grandes intelectuais que começaram a interpretar a Sagrada Escritura e que contribuíram, inclusive, para o reconhecimento do cânone do Novo Testamento, os 27 livros sagrados do Novo Testamento, como Santo Inácio de Antioquia, como São Clemente Romano, como Santo Irineu de Lyon, como São Clemente de Alexandria, como São Justino Marte, até culminar em Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, e papas também, como São Gregório Magno, São Leão Magno, né? E bispos como São Basílio de Cesareia. Então, esses homens são grandes intérpretes da Sagrada Escritura, e por isso que conhecê-los também ajuda muito a meditá-la. A humildade, e eles foram, como santos, reconhecidos pela igreja como tendo doutrina ortodoxa, como tendo uma doutrina correta e adequada. E é essa que nós temos que buscar. Bem, em quinto e último lugar, depois da piedade, da fé, da calma e da humildade, nós precisamos de amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. A começar pelo amor pela Sagrada Escritura, que é o modo como Deus quis se comunicar conosco. Então, amar a Sagrada Escritura, amar a Bíblia, né? E não é amá-la simplesmente a exaltando a distância. Eu disse que ela é sagrada e que ela é protegida, mas ela tem que ser incorporada. Por isso que a liturgia a proclama a cada missa. E por isso que nós temos que ouvir com toda atenção. Por isso que nós nos levantamos para ouvir o Evangelho. Porque é a postura de atenção, é a postura de concentração. Então, o amor a Deus perfaz o amor à Escritura, gerando uma devoção à Sagrada Escritura, e que se consuma também no amor ao próximo. E como é que eu amo ao próximo, do ponto de vista que eu estou tratando? Transmitindo apostolicamente o que eu entendi da Bíblia. Mas isso não significa simplesmente dar uma aula bíblica, uma aula de doutrina, mas viver como cristão. Viver o Evangelho, aplicando a Bíblia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estaremos manifestando o amor de Deus aos homens. Essa gratidão a Deus, essa adoração a Deus, essa reverência a Deus, essa obediência a Deus, gera amor ao próximo. Porque é a caridade que edifica. A ciência incha, inclusive a ciência teológica, como diz São Paulo aos Coríntios. A ciência pode nos pavonear, pode nos fazer, pode nos tornar vaidosos, soberbos, arrogantes, e não dispostos a edificar o reino dos céus, que é o reino do amor, da paz, da alegria e da serenidade. Por isso, essas 5 virtudes da piedade, da fé, da calma, da humildade e da caridade são necessárias como disposições habituais para ler a Sagrada
Escritura.